Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no Evangelho de João, capítulo 6, versos de 60 a 68, Jesus vai conversar com seus discípulos sobre algo sério. Veja o que diz o texto. O texto diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem pode suportá-lo? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subirem para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e o que iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo. É interessante que o texto começa com a seguinte expressão: ao ouvirem isso, ouvirem isso o quê? É interessante você olhar nesse mesmo capítulo, nos versos 26 e 27, diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo. Note o seguinte: as pessoas seguiam Jesus porque ele tinha alimentado. Jesus tinha feito a multiplicação de pães e aí uma multidão começou a seguir Jesus. E aí então Jesus diz: olha, vocês estão me seguindo não é porque vocês veem sinais, mas é porque vocês querem encher a barriga, vocês querem comer. Mas não só isso, mas Jesus ele vai falar com essas pessoas e é interessante que essas pessoas, elas querem saber de Jesus como eles podem fazer milagres. E Jesus fala: olha, isso não é o que interessa. E aí, nesse discurso duro, muitas pessoas começam a deixar Jesus, começam a afastar do grupo. E é interessante nós vermos, primeiro, que Jesus não está interessado em plateia numerosa. Jesus não busca grandes auditórios, grandes lotações. O que Jesus está interessado é em discípulos. Discípulo é seguidor fiel. É isso que Jesus quer. A segunda coisa que nós vemos nesse texto: Jesus nunca paparicou ninguém para que o seguissem. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas gostam de ter o ego massageado. Ou seja, eu quero estar num lugar onde as pessoas dizem que eu sou importante, onde eu sou necessário. Jesus nunca falou isso. Jesus sempre fez questão de mostrar que o importante é o reino de Deus. E Jesus é direto. Jesus, quando ele vê que as pessoas estão indo embora, ao invés de falar: meus discípulos, fiquem comigo, se ele usasse a expressão daquele ex-presidente, né? Não me deixem só. Não, Jesus disse: e você? Vocês também não vão? Vocês também não estão interessados em me abandonarem? Vocês também não querem ir embora? E é interessante que quando Jesus faz essa pergunta: vocês também não querem me abandonar? Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Note que Pedro não perguntou para onde nós iremos. Onde é lugar? Pedro diz para quem. O interessante não é onde você vai, o interessante é com quem você está. E Pedro, ele faz questão de dizer que onde? Não. Quem? Para quem nós iremos? Olha, muitas vezes nós pensamos no céu como um lugar. As pessoas pensam no céu como uma cidade maravilhosa, com ruas de ouro, com mansões celestiais, onde eu vou viver, Tudo isso é muito lindo.
Mas o céu é mais do que isso. O céu não é um lugar, o céu é uma pessoa, onde Jesus está. E se você estiver com Jesus, você estará no céu. O céu é isso. Então, diante da pergunta de Pedro, Pedro diz: Senhor, para quem iremos? E ele diz: Senhor, nós temos crido e sabemos que Tu és o Filho do Deus vivo. Que eu e você possamos estar não olhando para onde eu vou, mas para quem nós iremos, para quem nós devemos buscar o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, tenha um bom final de semana. Domingo, no YouTube, PIC Taguatinga, temos o nosso culto às 19 horas e eu volto na segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.